bocadinho o que é a realidade das empresas quando procuram este tipo de soluções e os desafios que encontramos. Vou abordar assim estes 4 temas, portanto, o conceito do Business Intelligence, o que é, desafios à adoção, a nossa abordagem da Flowin e da People for People à implementação de Business Intelligence, portanto, como é que nós conseguimos ultrapassar estas questões, e o futuro do Business Intelligence, portanto, aquilo que nós acreditamos ser o futuro deste processo. Portanto, conceito de Business Intelligence. Há aqui um esclarecimento que eu gostava de fazer desde já, que é o Business Intelligence não é uma ferramenta, ok? O Business Intelligence é um processo. Existem várias ferramentas que implementam este processo, mas, portanto, não devemos conectar o Business Intelligence a uma ferramenta. Então, afinal, o que é Business Intelligence? Business Intelligence não é mais do que ter métodos ou ter programas que recolhem um conjunto de informação de várias fontes, ok? Não tem que ser de uma fonte, seja a fonte de dados, um ERP, um CRM, um Excel, aquilo que for, pega nessa informação, transforma, portanto, trabalha para que seja legível, para que seja entendível por um humano, por uma pessoa, que no fundo é quem vai olhar para os dados e quem a seguir vai tomar decisões com essa informação. Portanto, Business Intelligence pretende gerar informação relevante para a pessoa certa, seja o gestor, seja o CEO, seja o vendedor, enfim, aquilo que for, portanto, a pessoa que, no fundo, vai utilizar a informação para criar valor, na altura certa. Portanto, não me interessa muito receber informação, seja ela qual for, neste momento, se eu precisei dela foi ontem, não é? Eu precisava tomar uma decisão ontem e a informação chega-me hoje, portanto, isso não é relevante. Okay? Depois, com essa informação, é suposto que quem a recebe consiga tomar melhores decisões e decisões mais rápidas, okay? Decisões mais acertadas. No fundo, esta é a geração de valor que o Business Intelligence consegue trazer a uma organização. Eu gosto, quando falo em Business Intelligence, gosto de fazer um paralelismo que acho que é interessante e que nos permite visualizar, no fundo, aquilo que este processo consegue trazer. Que é, vamos imaginar que vamos comprar alguns artigos a um supermercado. Eu tentei enquadrar os artigos de compra à faculdade. Eu, quando andava na faculdade, eram estes, essencialmente, os artigos que eu comprava. E vamos imaginar que vamos a um supermercado. Nós não precisamos de perguntar a ninguém onde é que estão as cervejas ou onde é que está o vinho. Okay? A gente entra no supermercado, o supermercado está perfeitamente organizado em corredores e os corredores estão identificados com o que é que consta naquele corredor. Portanto, facilmente nós conseguimos navegar e chegar ao sítio que queremos. O Business Intelligence é um bocadinho isto, portanto, pega em dados que estão completamente desorganizados num conjunto de sítios e organiza catalogando a informação e, portanto, fazendo com que a pessoa que analisa a informação consiga chegar exatamente àquilo que pretende. Vamos agora substituir aqueles artigos por questões mais orientadas ao negócio, sejam elas horas de produção, volume de vendas do mês, comparar com o orçamento, enfim, seja o que for. Se não tivermos Business Intelligence e precisarmos de saber esta informação, o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que ir ter com o departamento de produção e pedir, digam lá então quantas horas é que vocês trabalharam, quantos turnos é que existiram, o que é que foi feito na fábrica durante um determinado período de tempo. Vamos ter com a pessoa das vendas e vamos fazer as mesmas perguntas. O que é que vocês venderam o mês passado? Deem-me lá, só a favor, a folha daquilo que foi atingido. E já agora deem-me o orçamento para eu conseguir comparar essas informações. Ora, o Business Intelligence faz com que a gente não tenha que ir perguntar a um conjunto de pessoas as informações que precisamos. Portanto, vamos e aí sim utilizamos uma ferramenta e essa ferramenta tem essa informação para nos transmitir. Resumindo, o Business Intelligence é um processo que conjuga um conjunto de métodos e programas que vão buscar informação a um conjunto de fontes de dados, ok? Recolhem e estruturam os dados para que sejam entendíveis, seja, por exemplo, imaginem que a gente quer ver um rácio, o rácio não vem diretamente da fonte de dados, o rácio tem que ser construído, ok? Convertem, portanto, em informação para melhorar as decisões de negócio, ok? Desafios à adoção do BI. Portanto,
estes desafios que estão aqui são desafios resultantes de um estudo que foi feito, mas na verdade são efetivamente também, enfim, são os desafios que nós, quando estamos a implementar soluções no dia-a-dia, nas empresas, são os desafios que encontramos. Estamos a falar de experiência de utilização, tudo o que tem a ver com a relação entre a pessoa que utiliza a ferramenta e a ferramenta em si, a qualidade desta ou a qualidade dos dados, e isto é uma questão crítica, ok? E a interface dos dados. Portanto, estamos aqui a falar se vou buscar os dados de forma automática, se vou buscar os dados de forma manual, ou seja, preciso que alguém importe os dados para a ferramenta. Estas três questões são críticas e deixem-me dizer-vos que, da nossa experiência, quando estas questões todas não são bem tratadas, o projeto, no final, não é um projeto de sucesso. Até pode estar no cliente durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, mas chega a uma altura em que os clientes pura e simplesmente deixam de utilizar a ferramenta porque aquilo que estão a ver ou é difícil ou não dá a informação que eles sabem que é a informação correta e, portanto, eles pura e simplesmente deixam de a utilizar. Falando aqui um bocadinho no primeiro desafio, experiência de utilização. Questões geralmente que são levantadas relativamente a este tópico. A usabilidade da ferramenta é complicada, portanto o user interface não é apelativo. Existe muita dificuldade na criação de novos relatórios. Eu amanhã quero um relatório novo porque me estão a pedir e isto é muito difícil de conseguir e produzir o relatório. Tenho que chamar a pessoa A ou o informático ou quem quer que seja para me conseguir produzir o relatório. E existe, enfim, um outro argumento que também é utilizado, que é a falta de formação das pessoas que lidam com a ferramenta. Tem havido uma evolução nas próprias ferramentas para ultrapassar esta questão. Seja com user interfaces mais apelativos, portanto mais fáceis de utilizar, ferramentas que não precisam de construção de cubos, por exemplo, têm informação e nós conseguimos colocar mais filtros, conseguimos exportar a informação, conseguimos trabalhá-la de forma diferente. Mas, no fundo, isto não deixa de ser um desafio. Portanto, se não houver uma preocupação por parte de quem implementa soluções de Business Intelligence em trabalhar a experiência de utilização, ela não vai correr bem. Portanto, vai chegar a uma altura em que não vai ser adotada pela empresa. No fundo, para quem não tem conhecimentos técnicos é difícil explorar a informação. Não pode ser assim, ok? Isto tem que ser um desafio, tem que ser ultrapassado à cabeça. O segundo desafio é a qualidade da ferramenta ou a qualidade dos dados. Estamos aqui a falar de questões de erros de software, de dados contraditórios, portanto, aquilo que eu estou a ver não é aquilo que está na minha fonte de dados, por exemplo, má performance ou um suporte eficiente. Portanto, esta era a questão que eu estava a dizer, que a qualidade dos dados é crítica para que o Business Intelligence seja utilizado. Muitas vezes a experiência que existe na implementação é nós estamos a construir, portanto, um relatório ou portanto, um ecrã, um dashboard, e vamos buscar a pessoa que, de facto, é a pessoa que detém o conhecimento dos números e vamos dizer, olhe lá para aqui e veja lá o que é que isto lhe diz. E imediatamente nós temos a sensibilidade daquela pessoa, mesmo não conhecendo o número em detalhe, ele diz logo se aquilo pode ser verdadeiro ou não pode ser verdadeiro. Se nós, enquanto empresa que está a implementar a solução, se não clarificamos e não limamos as arestas todas relativamente à qualidade dos dados, se não fizermos isto, então a ferramenta, mais uma vez, não vai ser adotada, ok? Portanto, muito cuidado com ter a certeza absoluta que os dados que vão estar a ser disponibilizados são os dados certos. Interfaces de dados. Portanto, aqui é uma outra questão também muito, muito crítica. Nós podemos dizer que a informação é recolhida de forma automática, por exemplo, okay, através dos ERPs, dos CRMs, mesmo de folhas de Excel, enfim, o que for, ou podemos dizer que há determinados dados que nós precisamos que o fulano A importe para a ferramenta ou para o Data Warehouse. Quando estamos à espera que as coisas que são feitas manuais sejam cumpridas dentro dos timings necessários, é logo um mau caminho, ok? Porque a pessoa vai estar de férias, porque a pessoa vai adoecer, porque se vai esquecer e, portanto, o decisor, que é a pessoa que tem que olhar para os números e que tem que fazer alguma coisa com eles, mais uma vez, se não tiver lá a informação toda, não vai utilizar, a ferramenta não vai servir para nada e, portanto, mais uma vez, cai por terra aquilo que é a adoção do Business Intelligence. Portanto, dependência de atualizações manuais origina informação desatualizada não é informação fidedigna e, portanto,
não é utilizado, ok? Portanto, muito cuidado com esta questão. Bom, então, se ter acesso à informação organizada permite tomar melhores decisões, seja a descobrir ineficiências de processos, seja a identificar forças e fraquezas da minha organização ou do meu departamento, seja a detectar novas oportunidades de negócio, se isto é tão bom, então, porque é que isto não é utilizado por todos, não é? Existem aqueles obstáculos que eu disse, mas também existem soluções. E, portanto, o que nós, Flowin e People for People, acabámos por fazer foi fazer, enfim, uma análise interna e perceber de que forma é que conseguiríamos ultrapassar estas questões. Nós, a solução que arranjámos foi utilizar uma ferramenta própria. Okay? Já utilizámos várias ferramentas, seja open source, seja ferramentas de terceiros, mas que tinham sempre aqueles problemas que eu vos acabei de falar. Portanto, nós desenvolvemos uma solução nossa. É uma solução que é, enfim, mais rígida do ponto de vista da usabilidade, ou seja, não permite que o utilizador navegue por tudo e mais alguma coisa, mas o que nós fazemos é um trabalho com a empresa de orientar àquilo que portanto, àquilo que eles querem ver, não é? No fundo, que números, que informação é que eles analisam para tomarem as suas decisões. E então já estamos aí a orientar o raciocínio e a orientar aquilo que é a informação relevante para algo muito mais reduzido, muito mais pragmático. Então nós dissemos assim, Business Intelligence divide-se em duas componentes. Business Intelligence de controle, que basicamente diz-nos o meu negócio vai bem ou o meu negócio não vai bem. Pensem numa lógica de semáforos ou numa lógica de informação que não é, portanto, que não é de detalhe, ok? E BI de análise, que aqui sim identifica onde é que as coisas não estão bem, ok? Permite uma análise mais detalhada, vamos ao pormenor. Portanto, no BI de controle, como eu estava a dizer, nós temos informação que não nos permite necessariamente andar a ir ao detalhe e perceber onde é que as coisas não estão bem, ok? Mas temos um ecrã único, um dashboard, seja desta forma, seja com portanto, semáforos, com alarmísticas, que têm um rácio e que o gestor a qualquer momento olha para a informação e vê, está bem, não está bem. Se não está bem, então aí sim, parte para um Business Intelligence de análise em que vai perceber porque é que não está bem. E aí, naturalmente, vai ter que gastar mais algum tempo para perceber e para identificar exatamente o que é que não está bem para que possa corrigir. Temos aqui um exemplo de enfim, um ecrã de Business Intelligence de análise. Portanto, tem uma tabela com a informação, tem as sinaléticas, está verde, está errado, e depois tem a informação gráfica que compara 24 meses, 12 meses, aquilo que nós quisermos ver e que faça sentido para que, mais uma vez, a decisão seja a decisão acertada. Então, o que é o futuro do Business Intelligence? Bom, aquilo que nós acreditamos ser o futuro do Business Intelligence, e isto está assente na nossa experiência, mas também naquilo que é divulgado, naquilo que o mercado diz, é que o Business Intelligence é um mercado em crescimento. Okay? Estamos a dizer que desde 2013 até 2018, salvo erro, não, em 2018, portanto, o Business Intelligence tem um crescimento do ponto de vista de negócio de 50%. Okay? Isto é muito. Então, este crescimento deve-se a quê? Deve-se essencialmente a conseguir descobrir o porquê das coisas e o como das coisas, não só o quê, certo? Portanto, nós, além de sabermos o que é que está a ser feito, temos que perceber porquê é que está a ser feito daquela forma e como é que deve ser feito melhor, ok? A resposta a estas questões são, portanto, no fundo estamos a dizer que é atribuir inteligência ao tratamento dos dados é o futuro. Enfim, eu acho que já é o presente, já há algumas soluções neste sentido, mas claramente temos que passar só da análise do histórico para passar a definir tendências, ok? Olhar para o futuro e perceber, ok, se eu me comportei assim, então o como é que eu devo fazer diferente, qual é que é a perspectiva do meu futuro. E nada melhor do que Machine Learning, do que Inteligência Artificial, do que Big Data, para nos ajudar a conseguir projetar o futuro e tomar decisões cada vez mais acertadas. Eu coloquei aqui estes dois últimos pontos, portanto estamos a falar o chamado Descriptive Analytics, é o Business Intelligence mais comum, que é olhar para trás, para o passado. Predictive Analytics e o Decision Analytics é, com a nossa informação que nós temos da nossa empresa ou do mercado, analisar, definir padrões
do histórico e criar tendências de futuro. Aqui é que está o futuro naturalmente associado à mobilidade dos dados. Conseguirmos, em qualquer altura, em qualquer momento, olhar para os dados, olhar para o futuro e tomar as decisões certas. Ok? Pronto, era isto que eu tinha para vos falar. Se quiserem falar mais em detalhe, estamos já aqui ao lado e podemos conversar um bocadinho mais sobre isto. Tá?